Em meio às selvas densas da Mesoamérica, onde o verde parece infinito e o silêncio só é quebrado pelo som dos animais e do vento, uma civilização floresceu de forma extraordinária. Os maias ergueram cidades monumentais, dominaram a matemática, observaram o céu com uma precisão que ainda hoje impressiona e criaram uma das visões de tempo mais complexas da história humana. Mas, por trás de toda essa grandiosidade, existe um vazio inquietante. Uma lacuna nos registros. Uma informação crucial que simplesmente desapareceu. Não um objeto, não uma cidade, mas algo ainda mais poderoso. Um conceito, uma ideia. Talvez uma frase inteira, que poderia mudar profundamente tudo o que acreditamos saber sobre os maias. Durante séculos, os maias foram vistos apenas como construtores de pirâmides cobertas pela selva. Um povo misterioso que sumiu sem explicação. Hoje sabemos que essa imagem é incompleta e até injusta. Eles não desapareceram. Suas cidades, sim, foram em grande parte abandonadas, mas seus descendentes continuam vivos, falando línguas maias, mantendo tradições, rituais e uma memória cultural que atravessou séculos de colonização e apagamento. Ainda assim, mesmo com tantos avanços arqueológicos e estudos modernos, algo parece faltar. Uma peça essencial desse quebra-cabeça histórico. Os maias nunca formaram um império unificado como os romanos ou os incas. Em vez disso, organizaram-se em cidades-estado independentes como Tikal, Chichén Itzá, Palenque e tantas outras. Cada uma tinha seu próprio governante, sua elite, suas alianças e seus inimigos. Algumas prosperavam enquanto outras entravam em declínio. Guerras eram comuns, assim como acordos políticos e casamentos estratégicos entre linhagens reais. Apesar dessa fragmentação política, havia algo que unia todos eles, uma cultura profundamente conectada ao tempo, aos deuses e ao cosmos. Para os maias, viver era participar de uma ordem universal muito maior. Nada existia por acaso. Cada evento, cada nascimento, cada guerra, cada colheita estava ligado a ciclos invisíveis que precisavam ser compreendidos e respeitados. Essa visão moldou toda a sua sociedade. Os governantes não eram apenas líderes políticos, eram intermediários entre o mundo humano e o mundo divino. Seu poder vinha da capacidade de ler o tempo, interpretar os sinais do céu e agir no momento exato. A religião era o eixo central dessa visão de mundo. Os deuses maias não eram entidades distantes, mas forças ativas da natureza e da existência. Itzamna representava a criação, a sabedoria, a escrita e o conhecimento. Shak controlava as chuvas e, consequentemente, a sobrevivência agrícola. Kukulkan, a serpente emplumada, simbolizava a renovação, o vento e a ligação entre céu e terra. Ixchel estava associada à lua, à fertilidade, à medicina e ao nascimento. Apush governava a morte e o submundo, lembrando que o fim fazia parte do ciclo, não era um erro, mas uma etapa necessária. Manter o equilíbrio entre essas forças era essencial. Rituais, oferendas e sacrifícios não eram atos de crueldade gratuita, mas compromissos sagrados. Os maias acreditavam que o mundo só continuava existindo porque os deuses eram alimentados com energia, devoção e sangue. Se esse pacto fosse quebrado, o caos se instalaria. Secas, doenças, derrotas militares e colapsos sociais eram vistos como sinais de desequilíbrio cósmico. É aqui que entramos no território do tempo, talvez o maior legado intelectual dos maias. Para eles, o tempo não seguia uma linha reta que começava em um ponto e caminhava inexoravelmente para o fim. O tempo era cíclico, vivo, uma engrenagem complexa onde passado, presente e futuro dialogavam constantemente. Essa visão se materializava em seus calendários, que não eram apenas ferramentas práticas, mas expressões filosóficas profundas. O Tzolk'in, com seus 260 dias, regia a vida espiritual. Cada dia possuía um nome, um número e uma energia específica. Ele era usado para determinar datas de rituais, cerimônias e até o destino das pessoas. O Rab, com 365 dias, acompanhava o ciclo solar e agrícola, orientando plantios, colheitas e atividades cotidianas. Já a conta longa permitia registrar datas ao longo de períodos imensos, contando o tempo desde uma data mítica de criação. Era um sistema capaz de registrar milhões de anos, algo que poucas civilizações sequer tentaram conceber. A combinação desses sistemas criava uma verdadeira tapeçaria temporal. Datas raramente se repetiam. Um mesmo conjunto de dia ritual e dia solar só voltava a ocorrer após 52 anos, formando a chamada roda calendárica. Isso fazia com que cada momento fosse único e, ao mesmo tempo, parte de um padrão maior. Nada era isolado. Tudo fazia sentido dentro do ciclo. Essa obsessão pelo tempo estava diretamente ligada à observação do céu. Os maias eram astrônomos extraordinários, mesmo sem telescópios. Observavam o movimento do Sol, da Lua, de Vênus
e das estrelas com uma precisão impressionante. Construíram templos e observatórios alinhados a solstícios e equinócios. Em certos dias do ano, a luz do sol criava efeitos simbólicos nas pirâmides, como a famosa serpente de luz que desce a escadaria durante o equinócio, unindo arquitetura, astronomia e religião em um único espetáculo. Vênus, em especial, tinha um papel central. Seu ciclo era associado à guerra, ao poder e à renovação. Os maias calcularam seu período com um erro mínimo, algo que surpreende até astrônomos modernos. Guerras eram iniciadas, rituais eram marcados, e decisões políticas eram tomadas com base na posição desse astro no céu. Tudo isso era registrado em códices, livros feitos de papel vegetal, escritos com glifos complexos que combinavam sons, ideias e símbolos. E é justamente nesses registros que surge o grande silêncio. Sabemos que milhares de códices existiram. Sabemos também que quase todos foram destruídos durante a colonização europeia, especialmente por missionários que viam esses textos como obras pagãs ou demoníacas. Hoje, apenas 4 códices maias são reconhecidos como autênticos. 4 de um universo inteiro de conhecimento perdido. Mas não é apenas a destruição física que intriga os pesquisadores. Mesmo nos registros que sobreviveram, há lacunas conceituais, referências indiretas a algo que deveria estar ali, mas não está. Uma ideia-chave que parece ter sido deliberadamente omitida ou apagada. Alguns estudiosos sugerem que os maias possuíam um conceito mais profundo sobre o fim e o reinício dos ciclos, algo que ia além da simples repetição do tempo. Um entendimento sobre colapso, transformação e renascimento que talvez explicasse não só o abandono das cidades, mas também uma escolha consciente de mudar o modo de vida. E se o chamado colapso maia não foi apenas resultado de secas, guerras ou esgotamento de recursos, e se, ao menos em parte, foi uma decisão guiada por um conhecimento que hoje não possuímos mais. Uma compreensão de que certos ciclos precisavam terminar para que outros começassem. Essa possibilidade é desconfortável, porque desafia a narrativa tradicional de declínio e fracasso. Há também a hipótese de que esse conhecimento era restrito a uma elite muito específica, talvez sacerdotes ou astrônomos de alto nível, e que nunca foi amplamente registrado. Ou pior, que foi registrado, mas intencionalmente destruído ou escondido porque era considerado perigoso, subversivo ou incompatível com a nova ordem imposta pelos conquistadores. Uma frase, um conceito, uma chave de leitura do tempo que não interessava ao mundo colonial preservar. O fato é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda estamos tentando reconstruir uma visão de mundo fragmentada. Interpretamos glifos quebrados, alinhamentos arquitetônicos, padrões astronômicos. Fazemos conexões, levantamos hipóteses, mas sempre esbarramos na sensação de que estamos vendo apenas uma parte da história. Como se alguém tivesse arrancado o capítulo final, ou talvez o mais importante, antes de nos entregar o livro. Os maias não viam o fim como algo absoluto. Para eles, o fim era sempre o início de algo novo. Talvez essa frase desaparecida não falasse de destruição, mas de transformação. Talvez não anunciasse um apocalipse, mas uma mudança de consciência. E se esse conhecimento sobrevivesse até hoje, o que ele diria sobre a nossa própria relação com o tempo, com a natureza e com o colapso que muitos enxergam no mundo moderno? Vivemos em uma sociedade que vê o tempo como uma linha reta, sempre avançando, sempre acumulando. Os maias viam o tempo como um ciclo que precisa ser respeitado. Ignorar seus limites traz consequências. Talvez essa seja a mensagem que ficou incompleta. Ou talvez ela tenha sido clara demais para ser mantida. No fim, a história dos maias não é apenas sobre pirâmides, calendários ou deuses antigos. É sobre conhecimento, poder e apagamento. Sobre quem decide o que deve ser lembrado e o que pode ser esquecido. E sobre a inquietante possibilidade de que ainda hoje estejamos vivendo apenas com fragmentos de uma sabedoria muito maior do que imaginamos. Será que estamos realmente conhecendo a história completa dessa civilização extraordinária? Ou apenas a versão que sobreviveu às chamas, ao tempo e aos interesses de quem venceu? Talvez a maior herança dos maias não esteja no que foi preservado, mas justamente no que foi perdido. E enquanto essa lacuna existir, a pergunta permanece aberta, ecoando através dos séculos, como um sussurro vindo das selvas da Mesoamérica. O que exatamente os maias sabiam? E por que não sabemos mais?